Pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer mais uma oportunidade de estar aqui com vocês, né? Falando sobre alguns assuntos da doutrina espírita. Mas você tem a oportunidade que a gente não fez ainda, né? Que agradecer a casa, o irmão Sirico, e claro, todos os trabalhadores aqui, por estar colaborando com o projeto de Voluntários Amanhecer, que é um grupo de amigos, né? Nós não temos nenhum cunho religioso, apesar da maioria ser espírita, mas a gente acolhe qualquer um que queira participar, que queira ser um tarefeiro do bem. Então, já acho que é a terceira vez, né, Gilson, que a gente vai receber de vocês a marmita, né, para distribuir para os moradores de rua. Moradores de rua não, pessoas em situação de rua. Tem pessoas que não moram na rua, mas que estão em segurança alimentar e recebem o alimento com a gente. Vocês não têm ideia da gratidão e da alegria que eles têm quando recebem o Marmitex. Claro que eles ficam felizes com o pão, com o patê de mortadela, mas o Marmitex é diferente, né? Alimenta mais, até porque quando tem o pão, são 3 pães, uma banana e um refrigerante. Quando vem o Marmitex, é um Marmitex, os mesmos 3 pães e a banana com refrigerante. Então, eles se sentem, lógico, melhor alimentados, né? Então, agradecer muito a vocês e convidar, se alguém tiver interesse em participar, em conhecer o projeto, todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, a gente está já desde 2008, sem faltar nenhuma terça-feira, incluindo Natal e Ano Novo, ajudando, fazendo esse trabalho de assistência aos irmãos que estão em segurança alimentar. Tá? Então, falando hoje do bate-papo, né, trouxe um tema bem bacana para a gente conversar hoje, né, missão e propósito. Eu confesso que eu trouxe esse tema para trabalhar porque eu tinha muito dúvida, né, sobre o tema. E eu aproveito já iniciar perguntando aqui, quem acha que tem uma missão e um propósito aqui encarnado? Começa comigo. Quem acha que tem? Olha que bacana, tem bastante gente que acha que não tem, certo? Hã? Tem? Vamos conversar sobre isso. Então, quem não tem, eu espero que eu possa mudar a cabeça de vocês nessa meia hora, a gente vai falar a partir de agora. Então, missão e propósito, né? Quem aqui já se perguntou, por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui morando em Sorocaba? Porque eu venho no Irmão Siríaco todas as segundas-feiras? Porque eu estou espírita? Porque eu passo por as dificuldades que eu passo na vida? Porque eu tenho sucessos? Porque eu tenho o que eu tenho hoje? Porque eu sou o que eu sou? Quem já se perguntou isso? Essa busca do sentido, né, é uma carência do ser humano, a gente sempre quer saber, né? Não só o senso de curiosidade de onde a gente veio, o que a gente vai ser, a gente tem muita sede pelo futuro, né? Ultimamente tem gente que está mais voltada para o futuro que para o presente. Isso é um perigo, né? Eu estou lendo até um livro agora que fala muito sobre síndrome do pensamento acelerado, que eu acho que eu tenho, porque às vezes fico pensando mais no amanhã do que no hoje, né? E acaba ficando um negócio meio complicado, você não sabe gerenciar bem. E isso acontece com todo mundo e com todas as religiões, né? Todas as crenças. Então, o católico deve ter a mesma preocupação, né? O evangélico tem a mesma preocupação, isso é do ser humano, independente da crença das pessoas. E tem pessoas que têm bens materiais em excesso, têm uma vida muito boa e mesmo assim sentem um vazio, não tem? Né? Poxa, tenho tudo de material que a vida pode me dar, mas eu não me sinto bem espiritualmente, né? Aquela sensação de algo falta, né? Também, não pessoas com muito dinheiro, também pessoas com pouco dinheiro, pessoas felizes, pessoas infelizes. A grande maioria das pessoas, pelas pesquisas que eu fiz, sente que algo está faltando, né? Angústia na busca e a resposta espírita, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse vazio que as pessoas pensam, né? Então, alguém já deve ter se perguntado, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou aqui? E essa pergunta não é uma fraqueza, não se sinta culpado por querer saber, né? Por não se sentir confortável em não saber por que você está aqui. Porque isso é um despertar, é o início você precisa para entender por que você está aqui. Que a gente está aqui por algum motivo, certo? A doutrina espírita diz isso. Ninguém está aqui por acaso. A gente vai falar isso mais para frente. Então, se a gente desperta a consciência e busca conhecer, não só através do espiritismo, mas qualquer coisa que te faça chegar a essa resposta, a gente está em busca do nosso verdadeiro propósito de estar aqui, né? Como eu disse,
na condição que você está hoje, com a família que você está hoje, nas condições socioeconômicas que você está hoje. Né? Então tem uma explicação. E a doutrina nos diz, né, que o Espiritismo oferece um consolo, né? Porque a filosofia nos seus 3 pilares, ciência, filosofia e moral, dá muito informação, dá muito respaldo para a gente fazer essa busca do verdadeiro propósito. Né? Responde, quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Iluminando o caminho da vida antes, durante e depois. Por que depois? O Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, diz o quê? Que a morte não existe. Então, se alguém está preocupado em o que vai acontecer depois, então a gente não morre. Isso era uma grande preocupação antes de Jesus, né? Quantos povos, quantas civilizações ficavam em busca disso, né? Aí cultuavam o Deus do Sol, o Deus da natureza, né? Mas não tinha essa visão espiritual que a gente tem hoje. Depois de Jesus ficou mais fácil, né? Apesar de quando Jesus esteve encarnado, não pôde passar tudo que ele queria para a gente, até pelo progresso moral daquela época, ele disse, né? Mais à frente eu vou trazer para vocês essa informação. E é o Consolador prometido que a morte não existe. Né? E sabendo que a morte não existe, a gente tem que trabalhar o quê? Enquanto a gente está aqui encarnado. Né? O Espiritismo diz o quê? A gente está aqui para evoluir. Né? Então vamos ver falar um pouquinho de evolução. Então a gente vai começar a partir de agora a tentar falar um pouco sobre missão, propósito e missionários. Uma das grandes dúvidas que eu tinha é essa, poxa, mas se eu tenho uma missão, eu não sou um missionário, vamos comparar com Chico Xavier, Divaldo Franco, Allan Kardec, mas de jeito nenhum. Então como é que eu posso ser um missionário? Então tem uma diferença muito grande em ser um missionário e ter uma missão. Tá? Nós vamos falar bastante disso hoje. Né? Então propósito e missão. Vamos falar, eu inverti, então vou falar de propósito primeiro, que eu vou deixar o missionário para o final. Razão de ser comum a todos os espíritos. Então o nosso propósito é o nosso motivo de existir. Tá? Isso tem que ficar bem claro para a gente. Evoluir, amar, ser feliz, fazer o bem e ser bom. Guardem bem isso. O propósito é o destino final da jornada evolutiva. Então, nosso propósito é evoluir. Tá? Eu vou ter que fazer uma manobra aqui que não está funcionando o vídeo. Eu vou passar esse vídeo da Maíse Braga. Né? Quem aqui conhece a Maíse Braga? Acompanha os vídeos delas. Maravilhosa. Né? Deixa eu passar com o vídeo dela. Vai falar um pouco sobre propósito. Qual eram os objetivos de quem mergulhava no campo de carne? E Emmanuel respondeu da mesma tipo. O único objetivo da alma que vem à Terra é fazer o bem. O único. E eu fiquei pensando como a gente se distrai com outras coisas. Porque às vezes a última coisa que nós pensamos em fazer é o bem. E é o objetivo. Às vezes nós aumentamos com tantas tolices, pensando em coisas que há tantos anos se passaram e que o tempo pede esquecer. Mas estamos aqui atormentados com imagens. Vamos ao bem, porque será a única segurança que teremos. Quando chegarmos do outro lado. Isso aqui é a frase que falta ela falar. Né? Eu cortei de propósito, eu usei esse vídeo numa outra palestra e eu acabava falando isso. Mas você viu que ela fala de objetivo? Sem trocar a palavra objetivo por propósito, é o mesmo sentido. Então, ela diz que o único propósito dessa nossa jornada como encarnado é fazer o bem. Tá? Então, isso fecha a gente falando. Então, o único propósito nosso aqui nessa encarnado, em qualquer encarnação que a gente venha a ter, é fazer o bem. E ela fala, a gente se perde no meio com tantas tolices e quantas bobagens, e mesmo que o tempo não nos deixe esquecer. O que é isso? É falta de perdão, a gente guarda mágoa, né? Eu tenho um colega de trabalho que ele fala assim, eu não guardo mágoa, eu guardo nomes. Né? Fazer o quê? Aí é com ele, né? Deixa eu voltar aqui. Agora uma pergunta que não sei se você já deve ter se perguntado enquanto estava ouvindo a Maíse falar. O que é ser bom e fazer o bem? Já pararam para pensar nisso? Kardec dizia que fora da caridade não há salvação. Então é algo muito próximo da caridade. Né? O comportamento caridoso. Né?
Então, a ciência de ser bom, segundo o Espiritismo, está no cumprimento da lei de justiça, de amor e caridade e na sua maior pureza. São 3 coisas muito fáceis, pessoal, que eu tenho certeza que todos nós fazemos com uma tranquilidade absurda todos os dias da nossa vida. Tá? São 3 coisinhas bem simples. Primeira, benevolência para com todos. Desejar o bem para todo mundo. Vontade constante e restrita de fazer o bem a todas as pessoas. Inclui estender esse desejo de bem-estar a absolutamente todos, mesmo aqueles com que você discorda. Por exemplo, em política, ou os que têm crenças diferentes das suas. Não há exceções. Fácil. Moleza, né? Se a gente passou por isso, o segundo é muito mais tranquilo. Indulgência para com as perfeições alheias. Tolerar as falhas dos outros. Inclusive dos motoristas de Sorocaba. Tá? Ser tolerante, compreensivo e paciente com todos os defeitos, erros e limitações das outras pessoas. Bem fácil, né? Reconhecer que todos são seres imperfeitos e estão em processo contínuo de evolução e aprendizado. Não julgar e aceitar o próximo com suas falhas. Falei que ficava fácil? O terceiro, então, a gente pratica todo dia, toda hora. Perdão das ofensas. Liberar o ressentimento. Capacidade de liberar ressentimentos e mágoas acumuladas. Perdoando de coração aqueles que nos magoaram ou prejudicaram. Não se trata apenas de esquecer, mas de desejar o bem àqueles que nos ofenderam, livrando do peso negativo do ódio e da raiva. Pessoal, sinceramente, está fácil ser bom? Está muito difícil, não está? Não é fácil. Por isso a gente está no mundo de provas e expiações. A gente tem que, através de cada uma das coisas que a gente não faz, tentar cada vez ser melhor. Esse é o grande segredo, né? E tem muitas ferramentas que o Espiritismo traz para a gente fazer isso, né? A gente vai ver daqui a pouco. 3 passos para a gente viver o seu propósito. Conhecer-se. Identifique suas imperfeições, vícios e dificuldades com honestidade. O autoconhecimento é o primeiro passo da transformação. Por quê? Se você se conhece, você tenta errar menos, certo? E melhor, você se antecipa o que você vai errar, certo? Vou dar um exemplo. Você é uma pessoa que não tem paciência no trânsito, certo? Você vai dirigir em São Paulo. Poxa, apesar que dirigir em Sorocaba está melhor dirigir em São Paulo, né? Vamos dirigir em Sorocaba, certo? São Paulo é fichinha. Vamos dirigir em Sorocaba. Eu já sei que eu sou um cara irritado no trânsito. Eu me conheço. O que eu tenho que fazer quando nós vamos sair? Me encher de paciência para tentar ser melhor no trânsito. E assim vale com todas as nossas imperfeições. Conhecendo, você pode agir. Desconhecendo, você não sabe. Você vai ficar nervoso o tempo inteiro e não vai saber nem a causa. Daí a importância do autoconhecimento. Trabalhar para o bem. Coloque-se a serviço do próximo. A caridade em pensamento, palavra e ação é o exercício diário da missão. Né? Procura alguma coisa para ajudar. Você pode ter um centro de luz para qualquer pessoa. Às vezes a gente fala um bom dia, uma boa tarde, já é suficiente para uma pessoa. Né? A gente trabalha com pessoas em situação de rua. Muitos chegam e falam assim, eu só quero conversar. Sabe? O alimento é importante? Alimento é importante. Eu já não sei se eu contei essa história aqui, mas um dia, faz muito tempo já, um rapaz chegou para mim e falou assim, posso falar com você? Eu falei, claro. Falando, eu não quero nem a comida. Eu só queria conversar um pouco, porque eu estou na rua, estou me sentindo um animal. Ninguém fala comigo. Sabe? Então é difícil, né? É difícil. Lembra, a gente olhou lá, tolerar as falhas das pessoas. Lógico que eles têm algum problema para estar ali. Ele pode estar bem com ele mesmo, mas a gente tem que ajudar, tem que suportar na medida do possível. Vigiar e orar. Mantenha-se conectado com o plano espiritual através da prece e da vigilância constante sobre seus pensamentos e atitudes. Né? É muito ligado com o autoconhecer. Né? Para você sair no trânsito Sorocaba, você pode se encher de paciência fazendo uma oração, pedindo ajuda do nosso mentor, da espiritualidade, né? Num desafio que você tem na sua vida, na sua carreira, você pode estar sempre pedindo. Né? Então essa é uma conexão com Deus e Jesus. Vamos falar um pouquinho agora da missão. Né? Bastante gente aqui falou que não tem missão, certo? É a tarefa escolhida para essa reencarnação. Então, como nós aqui, né, estamos todos encarnados, todos nós escolhemos uma tarefa.
certo? Com pouquíssimas exceções de reencarnações compulsórias, quando a gente não está em condição, né, de planejar alguma coisa, alguém escolhe por nós. Mas a grande maioria das reencarnações são reencarnações planejadas. O trabalho que realizamos, a família que formamos, os vícios que superamos, a caridade que praticamos. Lembrando que durante o processo reencarnatório nós escolhemos, isso aqui é bem bacana, pessoal. Durante o processo reencarnatório escolhemos o cenário da vida, nossa família e as relações e nossas provas necessárias. Então, todos nós planejamos isso, né? E já pensaram como é que deve ser isso lá? A gente já esquece, infelizmente. Não sei se infelizmente ou infelizmente. A gente esquece, né, o que a gente combinou lá em cima, né? Mas a gente combinou alguma coisa. Quem nos ajudou nesse planejamento? Nosso mentor, né? Vocês já imaginaram como é que é a conversa nossa do mentor? Que vai ter um momento que a gente vai ter que encarnar, não tem? Então você sai do espírito lá, está lá na radicidade e vai ter que, né, entrar no ventre da mãe para começar o processo de encarnação. Alguém já pensou como é que é essa conversa com o seu mentor? Tem que ter uma conversa final, certo? Como é que vocês acham que é? É tranquila? Será que o seu mentor fala o que você vai fazer? Será que você discorda do seu mentor? Acho que é igual o pai, né, dos filhos, né? Faça isso, faça aquilo. Sim, 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 né? A gente não deve falar não para o nosso mentor, né? Eu salvei uma conversinha aqui do irmão que vai reencarnar e vai estar falando com o mentor dele. Depois da vida você vai voltar como ser humano, sentindo novas alegrias e sabores do renascer. Se você não der para ficar muitas vezes, isso depende de você. Cuidado. Não confie no coração. Cuidado. Não apoie a alma. Cuidado. Não falar mal de ninguém. E principalmente, cuidado para não ser a causa do desespero de alguma criatura. Ter cuidado mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu prometo ao senhor que eu serei um bom socorro. Não podia ser diferente, né? Porém, acho que no primeiro cuidado já tinha dançado já, né? Não sei, vocês estão mais evoluídos do que eu, mas... E outros, quantos cuidados ele falou? Cuidado, 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 né? Isso mostra que não é fácil, né? E uma coisa bacana que ele fala, se você vai ficar por muito tempo, isso depende de quem? De você. Né? Então, a evolução, pessoal, é individual. A gente não evolui sozinho, a gente precisa da sociedade para evoluir, né? Mas, a partir do momento que a gente encarna, vai ter todo o suporte de família, né? Tem nosso plano e tal, mas a gente tem um negócio chamado livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é seu. A partir de então, você vai ser instruído de N maneiras para fazer a coisa certa. Mas fazer a coisa certa ou a coisa errada é seu. Né? E a gente é refém das nossas decisões, né? Como já dizia o Chico. Agora, uma coisa bacana, onde é que a gente consegue exercitar essa missão, né? Então, a gente viu que ficou claro que todo mundo tem uma missão. A missão vem do plano reencarnatório. Né? Onde se manifesta? Onde a gente aplica, né, essa missão? Primeira coisa, no lar. No lar e nas relações familiares. Né? O lar é a nossa escola de amor mais exigente. Né? Aí que vem o convívio com os irmãos, né, o relacionamento com os pais. Né? As pessoas mais difíceis de conviver são frequentemente aquelas que escolhemos para o maior aprendizado. Né? Isso inclui sogra, genro. Está tudo nesse rol de família. Né? Nos talentos e aptidões, né? Seus dons e recursos divinos. Seus dons são recursos divinos. Você tem aptidão para a comunicação, cura, o arte, o dever é usá-los para o bem comum. Tem muita gente que usa somente para enriquecer, né? Esquece de ofertar isso de volta. Né? Então, é algo para a gente chamar a atenção também. Se a gente tem algo que a gente é muito bom, a gente consegue doar isso para outra pessoa, vamos fazer isso. Nas provas e dificuldades. A doença, a perda, a dificuldade não são castigos, mas caminhos que a alma escolheu para desenvolver paciência, fé e resignação. Tem uma história bacana, né? Que não é uma história, uma frase bacana, que a gente sempre pede para Deus fé, né? Resiliência,
esperança, né? Mas você acha que a gente vai ganhar isso ali, né? Deus chegar e falar assim, nossa, a partir de agora você tem fé. A partir de agora você tem resiliência, né? Fortaleza. Será que é assim que funciona? Nós estamos no mundo de provas e expiações. O que vai acontecer? Deus vai nos dar oportunidades de desenvolver e expressar a nossa fé, a nossa resiliência, a nossa paciência, a nossa resignação. É assim que a gente aprende. Nada vem de graça, né? Então nós vamos ter oportunidade de mostrar tudo isso, né? É mais doloroso? Seria mais fácil a gente não ter que perder ninguém para mostrar resignação? Seria, com certeza. Mas não é assim que funciona. No dever bem cumprido. A missão mais comum é a tarefa bem feita. Honestidade no trabalho, estudo dedicado e gentileza com o próximo. Já pensou se todo mundo fizesse isso? Como o mundo seria melhor? Olha só. Honestidade no trabalho, estudo e gentileza com o próximo. Seria um mundo muito melhor que a gente está vivendo hoje. E nós somos seres imortais, espíritos imortais em evolução, né? A imortalidade, nós não somos o corpo, somos espíritos imortais. O corpo é apenas uma vestimenta temporária, uma ferramenta para a nossa evolução, né? Então a gente faz parte, né? A gente saber que nós somos espíritos imortais. Nós estamos numa das nossas reencarnações, né? Quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido a gente evolui. Toma má. Mesmo sabendo que não é fácil. Evolução contínua. Caminhamos a simplicidade e a perfeição. O quanto rápido a gente caminha depende de nós mesmos, né? Nosso livre-arbítrio, nossa propensão a fazer o que é certo, né? A gente pode caminhar mais rápido, a perfeição ou mais devagar, né? Ninguém evolui, né? Ninguém regride, né? A gente pode até ficar estacionado, né? Como se fosse um grande degrau, né? Uma escada pode ter um degrau pequenininho, que cada passo que você dá, você sobe. Ou pode ser aquela escada gigante, com um degrau bem longo, você pode caminhar no mesmo degrau por um bom tempo, né? Algo mais ou menos assim. Reencarnação. Voltamos à Terra quantas vezes for necessário, escolhendo as provas que melhor nos ajudarão a desenvolver virtudes, né? Muito relacionado com o plano reencarnatório. Nosso plano reencarnatório é sempre o mesmo? Quem acha que é sempre o mesmo? Não? Quem acha que ele é parecido? Quem aqui quer saber o que foi na vida passada? Tem curiosidade? É só ver quais são os seus defeitos e qualidades de hoje. Possivelmente você é muito parecido com isso. Então analise as suas imperfeições. Analise o que você faz de bom. Muito parecido com isso. A evolução não dá saltos, né? São pequenos passos em direção à evolução. Agora falar um pouco de missionários. Quem aqui acha que é missionário? Então você já tem o conceito. Olha o nível dos nossos missionários segundo o Espiritismo. Allan Kardec, Chico Xavier e Divaldo Franco, né? Mas por que eles são missionários? Será que eles não tinham simplesmente missões igual nós temos? Que todos nós aqui já sabemos que nós temos missões aqui na Terra, né? Mas nós não somos missionários. Os missionários têm um adiantamento espiritual diferente do nosso. São espíritos mais evoluídos em comparação com a média da população planetária, trazendo consigo maior sabedoria e compreensão. Eles têm uma designação prévia. Geralmente são designados antecipadamente, antes de reencarnarem, para trazer amor, caridade e paz, servindo de exemplo vivo. Os três aí fizeram isso, né? Cada um na sua linha, né? O Divaldo e o Chico com valores morais, né? O Divaldo com a Mansão do Caminho, ajudando os órfãos, né? E o Kardec fazendo a codificação espírita, trazendo o Consolador prometido para a gente. Exemplos transformadores. Realizam grandes coisas e promovem o progresso dos semelhantes através de descobertas, invenções ou inspirações morais profundas. Os dois foram inspirações morais profundas, né? Invenções. Eu estava vendo a história de Santos Dumont, né? Santos Dumont tirou a vida quando descobriu que o avião que ele inventou estava sendo usado para fins de guerra, né? Mas Chico uma vez escreveu sobre Santos Dumont, ele foi Cristóvão Colombo, puxa vida, agora fugiu quem são as outras, mas ele foi sempre uma personalidade muito ativa encarnado, sempre buscando desvendar e descobrir novos mundos. Então ele vem já de uma invenção científica, né? Então não só moral, mas científica e filosófica e assim vai.
Desafio dos missionários. Embora mais evoluídos, também são sujeitos a falhar pelo mau uso do livre-arbítrio. Enfrentam provas rudes para cumprir suas tarefas, exigindo constante humildade, modéstia e interesse pessoal. Quando eu escrevi isso aqui, eu lembrei do Chico, né? Quantas coisas ruins Chico teve que engolir ao longo da vida, né? A descrença no espiritismo, ser acusado de charlatanismo, né? Quantas vezes. E mesmo assim ele sempre não subiu o tom de voz em nenhum momento, sempre foi sereno, sempre foi firme nas suas convicções, né? Nunca precisou humilhar ninguém para provar o ponto de vista. Ele foi o quê? Um exemplo, né? Ele deu exemplo prático, né? Todos os livros que Chico publicou, quanto que ele ganhou com os livros? 0. Né? Então são exemplos vivos, né? Da missão que eles trazem aqui. E tipos de missões. Missionários voltados para o desenvolvimento material, ciência, tecnologia, ordem social, eu dei o exemplo de Saint-Simon, e dedicados ao desenvolvimento moral e espiritual, religião, filosofia, assistência, como assistência no caso de Divaldo, né, e moral, como foi o caso de Chico Xavier. E para fechar tudo isso, eu sei que é meio longo, mas essa texto do Chico é maravilhoso, e ele fecha com, acho que, com tudo que a gente conversou hoje, né? Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus se proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são almas que você mesmo atraiu, com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão da jornada da tua vivência. Não reclame, não se faça de vítima. Antes de tudo, analise e observe. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta. Busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. Acho que fecha tudo que a gente viu, né? É um resumo perfeito do que seria a missão e propósito. Tá? Então, para a gente recapitular, né? Todos nós temos um propósito e todos nós temos uma missão. Né? Gostaria muito que tivesse um missionário aqui, mas missionários a gente viu que são coisas um pouco diferentes. Né? São preparados para isso. Né? Então, obrigado pela paciência, obrigado pela atenção, e eu volto dia 20/4 do ano que vem. Tá? Obrigado.